povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Samila e nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco sobre como entrar na área hospitalar e vou dar algumas dicas também. A primeira pergunta que eu sempre recebo é: como que você conseguiu entrar agora no hospital, sendo que você acabou de se formar? Então, gente, a primeira coisa, e eu sempre falei isso, tem vídeo aqui também sobre isso, que é: tenha indicações. Eu entrei por indicação, eu entrei através de um contato que eu já tenho, e vocês sabem que para entrar no hospital é muito difícil, é muito difícil. Existe sim processo seletivo para iniciar, mas você tem que ter pós-graduação, pelo menos 6 meses, ou já está no estágio, mas ainda assim é muito difícil. Então eu vou deixar aqui a minha opção de vídeo, porque eu já fiz vídeo aqui sobre dicas de recém-formada para entrar no mercado de trabalho. A segunda coisa que eu acho muito importante falar é como que eu vou lidar com o público. Durante o estágio a gente tem contato com os pacientes lá da clínica, os pacientes dos hospitais, mas ainda assim, quando a gente fala sobre trabalhar, a gente lida com o paciente, sim, a gente lida com o paciente. Porém, tem aquela questão de, além dele ser paciente, ele também é cliente, né? Então, a gente tem que saber até onde que ele é paciente, de onde que ele começa a ser cliente, porque ele tá pagando por um serviço, entende? Então, isso não é falado na graduação. E a gente precisa saber como que funciona a empresa, a gente precisa saber como que funciona o gerenciamento do hospital, a administração, etc. Então, o próximo tópico que eu vou falar para vocês é em relação à saúde, então como ter menos desgaste, né? Até porque a gente trabalha 12 horas, 24 horas seguidas, então a gente precisa dar uma pausa e entender que nós somos seres humanos também. Então, desde que eu entrei no hospital, eu tive vários problemas de saúde. Inclusive, eu tive uma sinusite muito forte, gente. Vai fazer umas 2 semanas já que eu tô desse jeito. Ainda tô mega secretiva, minha garganta às vezes dói. Tá tudo meio complicado ainda, sabe? Então, essa voz aqui não é minha voz original. E a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que eu sei que é difícil a gente priorizar a gente dentro do ambiente de trabalho, né? E que, obviamente, a gente vai priorizar a saúde do paciente. Mas, né, sempre que você tiver tempo, bebe água, criatura. Eu não bebi água, eu não comia, eu não fazia nada disso. Eu preferia fazer tudo que eu tinha que fazer e depois ficar livre. Só que esse livre era o quê? Meia hora e depois eu ia embora. Então, assim, tem que se cuidar, né? Se a gente vai trabalhar doente, é pior ainda, né? Por mais que a gente esteja dentro de um hospital, ainda assim você tem que prestar serviço para os seus pacientes, né? Então, você tem que estar disponível para eles, né? Então, bebam água, comam direito, porque na hora que você percebe que você ultrapassou o seu limite, aí a coisa vem mais embaixo, entendeu? A coisa vem mais pesada. E aí você tem que ir no médico para conseguir se resolver aí com essas questões. Então, é sempre interessante priorizar algumas coisas em relação à saúde, né? Priorizar a sua saúde mental, que inclusive é o próximo tópico, e eu vou dar algumas dicas para vocês. Então, como eu falei mais ou menos, esse último tópico é em relação a você se cuidar, né? Então, preservar a sua saúde mental, a sua saúde física e várias outras questões, né? Pelo ambiente, né, do hospital já ser um ambiente pesado, a gente tem que saber lidar muito com essa energia mesmo, né? Então, a gente tem que saber lidar com a morte, a gente tem que saber lidar com a dor do paciente, a gente tem que saber lidar com as exigências que esses pacientes têm. A gente tem que saber lidar com o paciente como um todo, né? E isso às vezes é muito complicado, porque eles são pessoas, nós somos pessoas, eles têm princípios, eles têm outras morais, eles têm outros conceitos que a gente não tem. Então a gente tem que conseguir encaixar tudo isso na nossa terapia para fazer dar certo. Primeira dica que eu vou dar para vocês em relação a não se desgastar tanto, não leve para o pessoal.
Essa é a primeira dica. Às vezes, quando a gente tá com dor, quando a gente tá estressado, quando a gente tá em um dia que não tá bom, a gente acaba falando coisas ou acaba transmitindo coisas que não deveriam ser passadas dessa forma. E todo mundo tem esses dias, não é só eu, não é só você, não é só o paciente. Então, a gente tem que saber mensurar isso, saber até onde que isso é bom ou não para nossa vida. A segunda dica é descanse, né? Quando você chega em casa, você tem coisa para fazer, você tem academia, você tem que estudar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem. Mas você também precisa descansar, porque se você não descansar, gente, no outro dia você tá destruído, não tem o que fazer, não tem o que fazer. E tomar medicamento para dormir ou outras coisas, né? É um pouco complicado. Eu sei que às vezes a gente tem que recorrer a algumas coisas pra gente ficar mais tempo acordado. Então tem que tomar café, tem que tomar refrigerante, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E pra dormir também a gente precisa tomar alguns remédios. Então, pra isso não ficar recorrente, porque a gente sabe que isso não é bom pra saúde, né? Então, pra isso não ficar recorrente, o ideal é mesmo quando você tiver um tempo, você descansar bem. A terceira dica é: procure coisas que façam você descansar. Então, viaja, dorme, reserva um tempo para você, não sei, assistir ou ficar sem fazer nada, não sei, né? Mas o ideal é você ter um tempo só para você e sim revisar várias coisas da sua vida. Então, pensar em outras coisas, né? A gente não tem só a vida profissional, a gente tem a vida pessoal também, que a gente precisa equilibrar, porque se um desequilibra, o outro também desequilibra e vai tudo, vira tudo uma bagunça. E aí quando você vai ver, a merda já tá bem maior do que a gente imaginava. Então é sempre importantíssimo você ter um tempo para descansar. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram, que lá tem várias dicas sobre isso, eu mostro também um pouquinho da minha rotina no hospital. E é isso, um beijo e até a próxima!